E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 álbuns de estreia que eu tenho aqui na minha coleção. Vem comigo depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, Disconnectors, vamos falar aí sobre os 10 discos de estreia aqui da minha coleção que eu julgo serem super importantes, né? Então são discos que têm conexões comigo, mas eu quero saber quais discos você tem aí na sua coleção. 10 discos de estreia da sua coleção. Os meus aqui eu vou trazer apenas os discos de vinil, né? Então os CDs, então muita coisa aqui. Ah, mas tu não tem tal disco, cadê aquele outro disco? Faltou tal disco nesta lista. Muito possivelmente vai faltar disco nessa lista mesmo, até porque são discos sobre o meu julgamento, né? Que eu gosto de ouvir e que eu acho essenciais. Beleza? Outro ponto aí que é legal dizer é que ele está dividido em ordem cronológica, então não é do melhor pro pior, do que eu gosto mais, porque eu menos gosto mais, mas sim por ordem cronológica. Eu vou começar lá dos anos 60 e vou tentar vir aí até os anos de 1990, que é o último álbum que eu tenho aqui, que eu julgo ser importante e ser um grande clássico. Na realidade não um grande clássico, né? Um disco que eu acho um grande álbum de estreia em vinil. Vamos lá. Primeiro aí, Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience. Are you experienced? Are you experienced? Descasso do Jimi Hendrix, álbum que estreia a carreira, né? Aliás, todos são álbuns de estreia, por sinal. É um disco que nos anos 60 aí a gente via uma onda muito forte da psicodelia, né, do som psicodélico, e o Hendrix, além da psicodelia, ele conseguiu trazer outros elementos para dentro, né? O blues, por exemplo, o free jazz, né? Muito também baseado na sua grande banda formado por Noel Redding no baixos e vocais adicionais, e também o Mitch Mitchell, grande baterista, exímio baterista, e aqui eles detonaram tudo, né? Vale lembrar que o Jimi Hendrix era um músico um sideman, né? Um artista que acompanhava outros artistas, e ele foi descoberto aí pelo ex-baixista do The Animals, o Chas Chandler, que resolveu levar ele lá para a Inglaterra, procurar outros músicos e assim lançar este baita álbum aqui. Então tá aí, cara. Primeiro disco, pra mim, um clássico absoluto. Quem quer conhecer de rock não pode deixar de passar por este álbum aqui, cara. Esse disco... tem umas coisas interessantes, né? Existem duas versões dessa capa, uma inglesa e outra britânica. Vamos dar uma olhada aqui no disco em si, né? No vinil. Eu acho bem legal essa minha edição, uma edição que bem atual, não é de época, mas eu acho legal esse selinho aqui deles, ó. Olha que bacana que ficou. Então aí a gente tem a frente com azul e laranja e atrás aí com verde e roxo, né? Muito legal, cara. Eu aconselho muito aí se você não conhece o disco. E esse é um disco que costuma estar em promoção na Amazon, né? Então não é um disco muito caro e você consegue aí muitas vezes essa promoção de disco na Amazon. Disco número 2, e para mim a obra definitiva no sentido de ser um grande disco de estreia, talvez o maior disco de estreia de todos que eu tenho aqui. Eu estou falando de Black Sabbath, fevereiro de 1970, né? O nome em homenagem ao filme clássico de 63, dirigido por Mario Bava, As Três Máscaras do Terror, que continha aí, era estrelado por Boris Karloff, cara. O que dizer desse clássico absoluto, cara? Aqui tem de tudo, né, meu? A faixa de abertura, a própria Black Sabbath dava medo na época, né? Obviamente, hoje ela não tem mais esse poder, porque, enfim, né? A música evoluiu, a gente já viu outras coisas por aí. Além disso, né, cara, aqui tá a fase, um dos momentos áureos da banda, né? Tem aqui Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward, né? No auge da sua juventude, o próprio Ozzy, né? Mignon Gatefold. Esse aqui é uma edição que eu peguei recentemente no Record... Não é no Record Store Day, é Record National Day. Um evento que tem de discos lá na Inglaterra e Europa, de forma geral. É bem legal, cara, a edição em vinil. Mas vamos falar um pouquinho do disco aqui, né? Black Sabbath, né? Que causou horrores, né? Na época. Também tem The Wizard, aquele clássico com gaita. Tem Behind the Wall of Sleep. Tem N.I.B., aquele baixão, né? Começa com aquele solo do Geezer Butler detonando
tudo, né? No lado 2, Evil Woman, que eu acho que, se não me engano, não é dele, Sleeping Village e Warning. Um discão, cara, assim, fora de dúvida, sem sombra de dúvidas, um dos maiores discos de estreia de uma banda. Olha só que legal esse meu vinil aqui, né? Como eu tava falando, ele é uma edição especial. Eu, como tenho todos os Black Sabbath em CD e eu comecei a colecionar quando na época do CD, eu estou pegando os Black Sabbath agora em vinil quando eu vejo uma edição bacana e bonita. Esse aqui é um splatter, olha que legal. Pretão com esse azul, né? Dos dois lados. Muito bacana, assim. A qualidade do áudio, obviamente, realmente fora do comum. Acho que foi... Eu nem sei qual é dessa mixagem aqui, mas eu acho que é um álbum que todo amante do heavy metal, né, e até do rock, na real, né, nem tanto heavy metal deveria ter em sua coleção. Passando aí mais alguns anos, cara, vamos avançar a década de 70. Ah, esse disco aí do Black Sabbath foi lançado em fevereiro de 1970 e no mesmo ano, cara, eles lançaram Paranoid. Olha o quanto os caras produziam nessa época, na década de 70. Falando em década de 70, vamos empurrar um pouco mais do meio para o final. Eu estou falando aí do Television, Mark Moon, um clássico absoluto, apesar do segundo disco ser muito bom, que, se não me engano, é Adventures, se não me engano é o nome do álbum. Se tu sabe, deixa aqui nos comentários. Mas esse aqui é o clássico absoluto da banda, né? Poucas vezes uma banda conseguiu ter uma expressão tão forte assim, como num disco de estreia, como o Television, né? Marcou muito a banda, né? Aqui a gente tem, né, o vocalista e guitarrista, né, o cabeça aí da banda, o Tom Verlaine cantando, Richard Lyon na guitarra também, Billy Fica na bateria e o Fred Smith, que substituiu o Richard Hell, que também montou uma banda. Essa época aqui, em 1977, estava bombando muito o CBGB, né? Aquele clássico clube de Nova York, onde veio todo um movimento punk rock. Se a gente for pensar, cara, talvez o punk rock dali seja mais o do-it-yourself do que realmente ter uma unidade sonora, né? Porque daqui veio Ramones, teve Talking Heads, Pat Smith, Blonde, né? E o Television, cara, ele vai numa linha assim meio art rock, né? Meio new wave e tal, mas bem diferente das outras bandas desta mesma época ali, né? Que chamavam de punk rock, assim, né? É incrível, assim, como a mídia, né? E a gente acaba guardando as coisas dentro de umas caixinhas, né? Até para poder colocá-los certinho aí. Mark Moon, 1977, fevereiro de 77, os caras arrepiaram. Aqui só tem clássico, tem a própria Mark Moon, tem a See No Evil, Venus, Elevation, cara, Torn Curtain, só música legal, Friction, não tem muito o que dizer. Legal da minha edição também, é uma edição nova, né? Raramente, eu até tenho discos mais antigos, mas raramente eu pego edições. Acho legal ali o selinho bem legal da Elektra, uma borboleta, né? Esse é o lado 2, esse aqui é o lado 1. Deixa eu ver se tá mostrando certinho. Aí, lado 2 e lado 1. Então tá aí, cara. Um outro grande álbum de estreia aí do rock e da música em geral, né? Tentei não trazer, é difícil, né? Porque eu sou muito amante do rock. A maioria da minha coleção é rock, mas tá aí, cara, muito bacana. Avançamos 2 anos, vamos pro outro lado do mundo, na Inglaterra, e a gente tem esse disco lançado em 15 de julho de 1979, álbum de estreia do Joy Division, Unknown Pleasures, gravado ali, né, em 79, como eu tava falando. Mas esse aqui, cara, assim, o Joy Division, ele é a materialização do post-punk, né, cara? Quando a gente pensa em Joy Division, a gente pensa em post-punk direto, assim, né? Talvez seja a banda que mais represente esse estilo na sua essência. Mas claro, né, nessa mesma época, em 79, nesse movimento que se misturou com o punk ali, né, é difícil, tem coisas que tu não consegue separar. Por exemplo, a banda Wire tem o Pink Flag, primeiro álbum deles, e já vem o segundo na sequência, que já desgruda do punk, que eles começaram punk e saíram. A própria Siouxsie and the Banshees, né, a Siouxsie fazia parte ali do cartel da galera do Sex Pistols. Então essas coisas, elas se misturavam muito, é difícil fazer essa separação especificamente, né. Além do The Cure também, né? Os primeiros discos do The Cure, principalmente o primeiro, realmente
muito post-punk. Aqui a gente tem Disorder, Day of Lords, Candidate, Inside, Kneel Down Fades, She's Lost Control, que é um clássico absoluto, né? Assim, tem até clipes, procurar na internet, tem um ao vivo deles tocando muito clássico. Shadow Play, Wilderness, Interzone, I Remember Nothing. Tá aí, cara, um discão. Se você não conhece o Joy Division ou conhece pouca coisa da banda, vale a pena. Vale lembrar aqui das cinzas do Joy Division, né? Visto que o Ian Curtis se matou em 1980, prestes a ir fazer a primeira turnê da banda lá nos Estados Unidos, né? Voar para outro lado. Ele acabou se matando aí, né? Por problemas de depressão e tudo mais. E, infelizmente, a banda acabou aí, mas das cinzas do Joy Division, se você conhece um pouquinho de história, já sabe que veio o New Order, né? Então, 3/4 desta banda Joy Division formaram o New Order. Bernard Sumner, guitarras e teclados, também Peter Hook no baixos e vocais, né, de apoio, e o Stephen Morris formaram então o New Order, e aí já é uma outra história, invadimos os anos 80, que também foi um grande sucesso. Voltando ao som pesado e ao heavy metal, não podia deixar de ter este álbum aqui na minha coleção, né? Blizzard of Oz, do Ozzy, 1980, iniciando os anos 80, uma década de muitos exageros, de extremismos de forma geral, né? Ozzy aqui, recém-saído do Black Sabbath, atolado na cocaína, né? Teve que se reestruturar. Aqui ele apresenta, né? Apresenta ao mundo um grande guitarrista, o Randy Rhoads. Incrível, né, cara? Como tocava e como era diferenciado as suas composições e ajudaram o Mr. Madman a sair da sua... dos seus problemas com droga, nem tanto, mas sair, voltar à ativa, né? Recuperar a carreira de Ozzy Osbourne. Além de Randy Rhoads, outra peça importantíssima para as composições desse disco foi o Bob Daisley, que também passou pelo Uriah Heep, tocou no Black Sabbath, acho que até no Rainbow, se não me engano. O Lee Kerslake, que também, baterista, que também passou pelo Uriah Heep. E claro, Don Irie, responsável aí pelo início do Mr. Crowley, né? Faixa que abre o segundo lado da bolacha. Incrível aí, Mr. Crowley, né? Aqueles tecladinhos climáticos, uma das faixas mais importantes. Outros clássicos que a gente tem aqui, Crazy Train, I Don't Know, Suicide Solution, né? Revelation, Steal Away, No Bone Moves. Mas claro, as duas grandes faixas, né? As 3 grandes faixas aí, I Don't Know, Crazy Train e Mr. Crowley, são clássicos absolutos realmente, e que fizeram aí, reconstituíram a carreira do Ozzy Osbourne, que estava realmente acabado após a saída do Black Sabbath, né? E acabado emocionalmente falando, né? O cara já estava bem estragado. Vamos lá, ó. Selinho da Jet, dos dois lados é igual, são iguais, né? Então tá aí, selinho azul da Jet, só para ilustrar aqui. Mais um álbum de estreia incrível, né? O Ozzy, que aqui na minha coleção já tem 2 participações, né? O álbum de estreia do Black Sabbath, como vocês viram, e agora é Ozzy Osbourne. Bom, quem me acompanha aqui um pouco mais no canal sabe que eu vou além do heavy metal, né, tradicional, e do rock, do classic rock, e o próximo álbum de 1985 é este aqui, ó, cara. Estou falando do The Jesus and Mary Chain, álbum de estreia dos irmãos Reed, Jimmy Reed e William Reed, que um era vocalista e guitarrista e outro era guitarrista e vocalista, né? Só fizeram né? Os dois tocavam, mas o principal cantor era o Jim Reed, que cantava muito, cara. Assim, as composições dos caras são muito legais. O disco que fez sucesso da banda realmente não foi esse aqui, né? Esse é um disco de estreia que eu considero ele importante para um movimento que foi sair anos depois, lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 2000, que se chama o movimento Shoegaze, iniciado lá no Reino Unido, Inglaterra, toda aquela banda ali, Escócia. Os caras se juntaram um movimento aí, My Blood Valentine, Lush, várias bandas aí desse movimento que fizeram sucesso. Era um movimento que acabou sucumbindo pelo grunge, né? Que o grunge ganhou a frente, né? Apesar de ser muito noise, muito barulho também, né? Não é uma coisa assim muito palatável, e talvez isso tenha ajudado a não ser um puta de um movimento. Além dos irmãos Reed, tem aí Douglas Hart e pasmem, cara, na bateria o Bob Giuseppe,
que foi vocalista, né? Montou mais tarde o Primal Scream, né? Que tem aquele disco Screamadelica maravilhoso também. É um baita álbum. Tá aqui, cara. Esse aqui é realmente um disco que o cara precisa ter na sua coleção. O segundo álbum deles é que meio que moldou o padrão sonoro da banda dali pra diante. Esse aqui é bem diferente do que a gente tá acostumado a ouvir do Jesus Mary Chain, no Darkland. E aí a banda foi seguindo neste caminho. O selinho, cara, aquele selo clássico do Reprise Records que a gente encontra aí no... A gente consegue ver no... nos discos do Neil Young, por exemplo, né? Então, esse aí é a 6ª posição da lista aqui, né? Na realidade, lembrando, né, que é uma lista cronológica, né? E não uma lista por melhores dos piores. E vamos invadir os anos 90, então. Anos 90, cara, uma das bandas que também, junto com Black Sabbath, Ozzy, algumas coisas do Sepultura lá nos anos 90 que eu ouvia muito quando era adolescente, tá aqui, cara. Alice in Chains com Facelift, álbum de estreia da banda. A banda foi uma das primeiras bandas de Seattle que chegou ao auge, digamos assim, né? Mudhoney também teve uma gravação importante antes, mas que conseguiu chegar a um certo mainstream ali de início foi o Alice in Chains, né? Esse aqui vem com encarte envelope, né, dentro. É um álbum duplo, foi uma reedição feita agora, em 2020, pela Columbia Records. Então eles assinaram na época pela Columbia Records. Vem 2 envelopes, afinal são 2 discos, né? As letras e essas fotos, esses encartes bacanas aqui. E essa foto é a mesma de trás da capa, né, cara? Esse disco é um dos discos tão importantes que eu tenho 2, né? Em CD e em vinil. Aliás, eu acho que quase todos eles aqui eu tenho em CD e em vinil, né? Primeiro comprado em CD na época e depois adquirido em vinil agora, há poucos anos aí, né? 2020, isso aqui faz 2 anos que eu comprei. É um álbum pra mim aí que permeou a minha adolescência e que é um dos grandes clássicos da banda, né? É difícil dizer, né? Porque foram 3 álbuns de estúdios, Unplugged, ao vivo, isso na fase do Lane Staley. Então eu gosto muito dos 3, mas eu acho que esse álbum aqui, por ser de estreia, mostrou a banda, né? Deu a cara a tapa e fez com que a banda, né, estourasse aí. Aqui a gente tem clássicos como We Die Young, Man in the Box, que tocava a exaustão na MTV nos anos 90, Sea of Sorrow e Bleed the Freak. Esses para falar dos singles, mas eu gosto muito de Love, Hate, Love, né? Arrastada, dolorida. Era muito massa, né, cara, essa banda nesta época. Então, uma edição dupla, vou mostrar o selinho aqui para vocês, vou mostrar só de um porque o outro é igual, não tem muita diferença. Mas é uma edição bem legal. Aí. Na realidade, o selo é igual em todos os lados, todos os 4 lados, né? E eu aconselho isso, se você não conhece o Alice in Chains dessa época, eu acho muito difícil, né? Mas, cara, é uma puta banda aí que vale realmente ser escutada com muito carinho em todas as fases. Vamos lá, continuamos na cena grunge, cara. E estou falando do Stone Temple Pilots com Core. Stone Temple Pilots com aqui na sua fase áurea também, né? Esse e o segundo disco, pra mim, são um dos melhores discos. Aqui que a gente tem o Scott Weiland cantando muito. A gente tem os irmãos Robert DeLeo e Dean DeLeo. São 2 caras incríveis em composições. Até hoje levam a banda. E o Eric Kretz na bateria, né? Apesar de ser colocado na mesma caixinha do grunge, assim como todos os outros movimentos, como eu comentei do punk rock, né? O grunge tinha uma variedade incrível de sonora, né? Tinha um lado mais punk com Nirvana, a gente tinha um lado mais heavy, hard com Alice in Chains, Soundgarden, mais Stone, assim, né? E a gente tinha esse aqui mais hard rockzão, né? Aqui a gente tem músicas que marcaram a geração dos anos 90. Deixa eu ver se eu tenho encarte aqui, acho que tem encarte. Legal que esse meu aqui... Ver se eu consigo tirar. Legal que esse meu disco aqui, ó, é de época, quando foi lançado, e ele é invendável. Ele vem de um... eram os discos que eram dados aos locutores de rádio na época e tal. E esse aqui eu consegui com meu amigo Porã aí, que eu trabalhei nos anos 2000 lá na Rádio Ipanema. Hoje ele toca Atlântida lá em Santa Catarina, toca todas as rádios e tal em Santa Catarina. Mas ele me passou essa cópia. Então aqui a gente tem Sex Type Thing,
Plush, o grande clássico da banda, que estourou, fez com que a banda ganhasse inclusive um Grammy Awards na categoria Best Hard Rock Performance. Tem também o Wicked Garden e Creep também, outro grande clássico. Então a banda que realmente estourou, e o grunge nessa época, como era massa, né? E como a gente era feliz de poder ouvir o rock no mainstream, coisa que hoje tá cada vez mais difícil, né? Aqui, o disquinho de época, né? Com o selo clássico da Atlantic, e escrito ali em vendável, né? Especial para promoção e tal. Ver se eu consigo botar aqui. Aí. Disco incrível, cara. Eu realmente sou muito fã do Stone Temple Pilots, né? Aliás, essa geração, você sabe, geração 90 foi que eu cresci na adolescência, então tenho um carinho muito especial por essas bandas, né? Bora lá então, avançando mais um ano, agora a gente vai de ano em ano, né? 90 com Alice in Chains, 92 com Stone Temple Pilots, 91 não me lembro de nenhum ter trazido algum aqui, né? Como álbum de estreia, lembrando sempre que é álbum de estreia. E a gente tem aqui Rob Halford apavorando o mundo, cara, com seu Fight e com o disco War of Words. O cara deixou o Judas Priest no auge, né? Judas Priest aí lançando o Painkiller, clássico absoluto da banda, e ele foi lá e tirou as jaquetas de couro, tirou as tarraxas, né? Repaginou o seu visual, foi para uma linha mais Pantera, que tava estourando muito lá com Cowboys from Hell, com Vulgar Display of Power. E o Rob Halford se conectou com essa geração mais nova, raspou a cabeça, começou a usar bermudões largos, sem camisa nos shows, e aqui ele conseguiu fazer uma mistura bem interessante. Apesar de toda a parte visual ser conectada com Pantera, muito do musical aqui também tem uma conexão com Pantera, mas ele ainda manteve essa conexão com o heavy metal tradicional ali do Painkiller, né? Por exemplo, Into the Pit, Nail to the Gun, Life in Black, Mortal Sin, War of Words. Cara, esse disco é lindo do início ao fim. Vicious, For All Eternity, uma balada linda demais. Contortion. Cara, Reality and New Beginning é diferente, cara. É assim, que eu imagino que seja. É a mistura do Pantera ali dos anos 90 com o Judas Priest, né? Essa minha edição aqui é uma reedição lançada há pouco tempo, acho que foi o ano passado ou ano retrasado. É uma edição legal, assim, a mídia é cinza, né? Mídia cinza, de um lado branquinho o selo e do outro preto, e com a mídia cinza, né? Muito legal. Achei bem bacana quando reeditaram, até achei que nunca ia achar esse disco em vinil, né? Eu não me lembro se teve. Se não me engano, o Fight teve uma edição em vinil somente no Brasil. Deixei nos comentários se foi isso que aconteceu mesmo. E para finalizar, né, um grande Guitar Hero que saiu da banda do Ozzy e montou aqui o Pride and Glory, para mim uma das grandes surpresas também dos anos 90. Único álbum e álbum de estreia, né? Aqui também é a estreia do Zakk Wylde cantando, né? Como cantor, assumiu o papel de frontman de uma banda. Cara, é sensacional, cara. Zakk Wylde, aqui também tem James Lomenzo e Brian Tickey, que substituiu o baterista Greg DeAngelo, se não me engano. Greg DeAngelo, isso mesmo. E aí substituiu e foi gravar esse disco. A banda foi formada ali meio que durante o final da turnê do Ozzy, que era pra ter sido a turnê de despedida do Ozzy, isso já em 91, cara. Isso já acontecia, né? A galera reclama do Kiss, mas o Ozzy faz mais de 30 anos que tá se despedindo dos palcos, por exemplo, né? E o Zakk Wylde, né, muito jovem aqui ainda, né, acho que ele começou a tocar com Ozzy com uns 17 anos, aqui ele deveria ter uns 20 e poucos anos, resolveu encarar de frente e ser o frontman de uma banda. Isso aqui é muito legal, cara, porque isso aqui é southern rock com hard rock. Julgo a dizer que jamais ouvido, assim, né, em termos de sonoro. A gente não encontra nenhum tipo de banda parecida. A gente tem umas bandas sulistas nos Estados Unidos, mas é muito mais pesado, né? Aqui ele conseguiu dar essa conexão muito perfeita, assim, do southern rock com o hard rock tradicional. E tamo aqui, cara, o selinho bacana. Se não me engano, esse selo aqui é o mesmo selo que vinha no CD na época. Lado B, é um disco duplo. Não vou mostrar o outro porque o selo é o mesmo, né, dos dois discos. Era isso então, Disconnectors. Esse aí foram os 10 álbuns de estreia, versão LP que eu tenho aqui na minha coleção. Eu quero saber a sua coleção, deixa nos comentários aí pra gente continuar trocando esta ideia. Vale lembrar também que se você quiser colaborar
com a Desconecta você pode adquirir os seus discos lá na loja da Amazon, cara, utilizando o nosso link de afiliado. Vou deixar aqui para vocês e também vai estar o link na descrição. Você não paga nada mais por isso. Muitas dessas obras aqui que eu comprei na Amazon, então recomendo aí a compra, apesar de em alguns momentos já ter me estressado um pouco. Não me estressado, né, cara? O disco veio meio empenado, eu devolvo. O bom da Amazon é isso, cara. Eles não ficam empurrando o produto, né? O disco veio, ele tá empenado, cara, tu devolve, saca ele, pede o reembolso, ele te devolve, te manda uma outra edição. E tem acontecido, quando acontece, eu consigo sempre trazer, sempre pegar um disco bom. Algumas vezes eu não tive essa sorte, mas eu recomendo a Amazon, até porque os preços ultimamente têm estado bem bom em promoção. Beleza? Então não deixa de deixar os teus 10 discos de estreia aqui embaixo, mas só discos da coleção, não vale disco de playlist, né, cara? Não vale disco de stream, né? Eu quero saber os discos que tu tem aí na tua casa, pode ser CD ou LP. No caso aqui, hoje eu mostrei apenas os LPs e até o próximo vídeo.